Boa tarde, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Começamos agora nessa segunda-feira, exatamente 15 horas e 48 minutos, mais um programa Na Mira do Trader. Hoje é dia 27 de junho de 2016. Iniciamos, como sempre, pelo gráfico do Ibovespa, o nosso bate-papo semanal, onde eu trago aqui as minhas expectativas e as minhas ideias para o período semanal. E uma segunda especial, né? Nós tivemos o referendo surpreendendo negativamente o mercado na madrugada de sexta-feira, onde os ingleses decidiram por deixarem a comunidade europeia. E agora os desdobramentos dessa decisão serão precificados ao longo da semana. Hoje, por exemplo, o mercado tentou reagir, mas teve o rebaixamento do Reino Unido, aí o mercado deixou sua reação de lado. A gente vai ver no gráfico do Dow Jones como é que isso daí foi refletido. E aqui no Brasil continua caindo menos que lá fora. Aconteceu isso na sexta, isso daí hoje também. Existe claramente uma força compradora aqui no nosso mercado. Os estrangeiros compraram quase 400 milhões em ações na sexta. No índice futuro não teve nenhuma mudança relevante, mas eles estão sim entendendo o momento como oportunidade aqui. Se qualquer tipo de acordo cancelar a saída do Reino Unido da Comunidade Europeia, da União Europeia, é muito difícil. Mas uma saída mais amena, um acordo, alguma coisa que não pareça com uma briga, até usaram as palavras que não haverá um divórcio amigável, né? Isso causa aversão ao risco, causa um pouco de impacto negativo, o mercado vai, no mínimo, repicar. E se o mercado lá fora se acalmar um pouco, nós temos elementos aqui no Brasil. Confiança do consumidor medida pela Fundação Getúlio Vargas, os indicadores do setor industrial, índices de inflação, algumas coisas sendo aprovadas no Congresso sem muita mídia, mas que são bases importantes para reformas estruturais mais firmes se o governo interino ele se tornar um governo efetivo após o possível impeachment que a gente vai ter em agosto. Então, assim, aqui no Brasil está tudo sendo preparado para o país voltar a crescer. Nós começamos a caminhar agora no sentido correto, no caminho certo. Se o cenário externo deixar, eu digo deixar porque o investimento estrangeiro aqui no Brasil é altamente relevante e o que acontece lá fora impacta nas commodities também. Então acaba levando siderurgia, mineração, petróleo, papel e celulose, a valorização ou queda e tem um impacto significativo aqui no Brasil. Então esse é mais ou menos o cenário que eu tenho em vista aí, pessoal. Eu vejo o Brasil começando a entrar nos trilhos, mas aí tem que ter pelo menos uma ajudinha lá de fora para que a gente possa aqui precificar nos nossos ativos. São ativos de risco, mas que estão muito mais baratos, por exemplo, do que os ativos mexicanos, ou do que os ativos europeus, ou de qualquer praça que o investidor possa alocar dinheiro, sejam países mais desenvolvidos ou mesmo emergentes, ok? Então vamos ao gráfico aí do Ibovespa. Ok, nós temos aqui o gráfico do Ibov. Ele tem uma espécie de um ombro, cabeça-ombro. Um ombro, cabeça-ombro menor que levou essa correção. Aqui muitos consideram uma cabeça e dois ombros aqui que alguns juntam e ficam considerando um ombro só. Se o Ibovespa perder essa região de suporte, principalmente a região de 48.100 aqui, que segurou o mercado no final de maio, no começo de junho, aí segurou o mercado depois no dia 14, depois no dia 16. Se essa região for perdida, eu acredito que o mercado ele perde esse movimento altista de curto prazo. Por outro lado, esse ponto ele não é suporte à toa, né? Segurou o mercado no começo de abril também. Ele é a retração de Fibonacci entre o fundo e o topo do ano. Se traçar a Fibo entre 37.050 e 54.975, essa região de 48.100 é justamente a primeira retração de Fibonacci. Então o mercado custa penetrar essa região. E nós temos aqui também uma linha de tendência de alta de curto prazo, que o mercado, inclusive, hoje está se aproximando. Nós temos também uma linha de tendência de baixa
desde o topo do ano, que o mercado rompeu, inclusive, na quinta-feira. Rompeu, cruzou médias, fechou praticamente na máxima e dava todas as indicações de alta até 53.975, 54 mil pontos. Mas a surpreendente votação pelo não no Reino Unido levou o mercado a uma queda acentuada e hoje o mercado dá continuidade a esse movimento. Tendo essa região aqui de 48.745, uma possibilidade de suporte poderia formar aqui um ombro, cabeça a ombro invertido, teria o primeiro ombro aqui, esse fundo duplo poderia ser a cabeça e um segundo ombro podendo ser desenhado se a gente tiver um sinal de reversão. Talvez não hoje, que o pregão já está no final, mas talvez amanhã ou na quarta-feira. Então essa é a ideia para o Ibovespa. E faria um fundo, topo fundo, poderia até fazer um pivô de alta e se romper aqui a região de 51.675, 51.800, poderíamos ter um pivô e a volta da força compradora. Mas hoje, especificamente, o mercado, ele é o mercado vendedor. Ok? Aí nós temos aqui o gráfico do dólar, que veio num objetivo que nós tínhamos aqui para médio prazo. Região de 3.367, 3.360. O mercado chegou a bater na quinta-feira 3.345 e ele repicou, né? Mas teve força compradora que entrou na sexta e hoje uma leve baixa, mas nada que mude a trajetória descendente da moeda. Especialmente com as nossas taxas de juros atraentes. Em muitos países com juros negativos na Europa, não teve nem deve ter tão cedo aumento de juros pelo Fed, pelo cenário turbulento que está no cenário exterior. É bem provável que o dólar ele pode fazer alguns movimentos de repique, né? Mas não movimentos assim de alta, consistente, a ponto de mudar a trajetória da moeda no curto ou no médio prazo. Pelo menos não por enquanto. Lembrando que todo cenário pode mudar, mas nesse momento a gente não vê uma inversão, a não ser um repique. Ok? Aí, pessoal, olhando aqui os gráficos das blue chips, que a gente costuma dar uma passeada por elas aqui. Tem a Petrobras, que é um dos ativos mais líquidos e que sofre, né, em momentos de aversão. O interessante é aquela velha história, né? O gráfico, ele é altamente importante, relevante nas análises, mas ele não é tudo. É até um conceito que eu trago de utilizar fundamentos e fluxos, porque, por exemplo, hoje aqui é segunda, sexta, quinta, quarta. A Petrobras, na terça-feira, ao deixar para trás aqui os 9,41, o mercado já tinha rompido, a Petrobras já tinha rompido aqui um pivô de alta. Aí ela fez uma espécie de pullback na quarta. Na quinta-feira ela se manteve acima desse patamar, consolidando aqui uma... Então às vezes o investidor fala, eu só vou entrar num papel quando eu tiver um sinal claro nele, ó, mais claro que esse sinal em Petrobras, né? Só que aí teve o episódio do Brexit e a Petrobras já abriu em gap e caiu, e hoje está caindo de novo. Então o gráfico ele é realmente importante, mas ele é parte de uma boa análise, de uma boa decisão, né? Para a gente ver que o gráfico nem sempre ele é... Na verdade, dificilmente ele é a única ferramenta que deve ser levada em consideração. Por isso que eu defendo na minha filosofia que o gráfico seja usado em conjunto com fluxo e fundamentos, né? Aí tem aqui a ação da Vale, que fez um movimento parecido, só que ela fez na quinta, né? Ela tinha aqui o 13,28 como ponto-chave.
Na quinta-feira ela chegou a fechar em 13,44, mas a mesma coisa, impactada pelo Brexit, ela veio descendo, podendo até formar um topo duplo, né? Se a Vale perdeu 11,66, ela vem para 10,85. Mas pode segurar nesse patamar aqui também e voltar a subir. Ok? Então, falando um pouco do gráfico do Dow Jones, né, que eu comentei anteriormente, o Dow Jones, ele vem ainda numa tendência de alta, ele poderia fazer uma figura de reversão, um ombro, cabeça, ombro invertido, se hoje fosse um pregão de alta, né? Mas se a gente traçar aqui no Dow Jones Fibonacci entre o fundo e o topo, eu não vou traçar milimetricamente aqui, senão demora, atrasa muito a avaliação, mas o Dow Jones, simplesmente, se você pegar o fundo de fevereiro e o topo de abril, ele está numa retração aqui de Fibonacci, então, teoricamente, esse movimento seria um movimento corretivo, né? Movimento de correção. Ok? Para quem está perguntando aí, pessoal, de várias ações, falando de bons fundamentos e tal, eu penso que os fundamentos aqui no Brasil eles estão realmente dando sinais de melhora, mas aí nós tivemos esse contratempo lá fora que atrasou um pouco as avaliações aqui. Se a gente pegar, por exemplo, um gráfico de um banco como o Bradesco, que todos os analistas diziam aí que se rompesse aqui, eu vou tirar aqui porque ele paga dividendos, ele distorce o gráfico aqui. Depois eu traço de novo os pontos de força. Mas era meio que um consenso de mercado que se o Bradesco rompesse aqui 25,02, que é o ponto atualizado, o que ele fez em fechamento na quinta, fechou a 25,47, né? Nós teríamos fundo, topo, fundo. Teríamos aqui um pivô de alta e ele ia desenvolver uma alta forte, vindo aqui para 27,60 e rompendo provavelmente esse topo aqui, mas é o que aconteceu. Teve a votação no Reino Unido, que era imponderável, pra vocês teriam uma ideia, tinha casas de aposta que raramente erram, com 90% de chance de permanência, todos os institutos de pesquisa apontando permanência e o mercado acabou sentindo. O setor bancário, algumas ações na Europa chegaram a cair 20% na cesta do setor financeiro, então né? E a gente pega Itube aqui também, tinha rompido esse topinho aqui, um pequeno pivô, aos 29,78, chegou a fechar a R$30, mas aí devolveu e está caindo forte, testando uma região de suporte importante aqui, no gráfico diário. Então, momento de turbulência aí para o mercado, em qualquer sinal de fundo, mesmo intraday, 30, 60 minutos, eu acho que as compras são válidas, mas quem compra, por exemplo, agora, compra podendo realmente pegar a formação de fundo, mas o movimento é para baixo. Então seria uma compra com melhor potencial, porém mais arriscada, né? Então, de repente, se o mercado fechar, ele tiver uma recuperação hoje no final, fechar relativamente longe da mínima, aí já é um sinal mais forte para quem deseja fazer as compras, né? Então essa que é a ideia aí. Pessoal, falando da Gerdau, ela, como outras ações, tinha rompido aqui uma figura de alta. Ela tinha rompido aqui tanto um triângulo formado por essa linha vermelha e a fúcsia, quanto uma cunha formada pelas duas retas aqui. Ela rompeu aqui na quinta, fechou super bem a 6,25, mas aí ela devolveu essa alta entre sexta e hoje. E é interessante comentar que mesmo o minério de ferro tendo uma forte alta na China essa madrugada, a Vale, as empresas de siderurgia, as mineradoras, elas estão sofrendo vendas, né? Então é realmente a aversão ao risco por causa do Brexit está superando até alta de commodities aí. Falando, pessoal, da operação do mini índice, eu tinha aberto uma operação, a que foi tornada pública foi uma operação de rolagem, né? Ela foi feita
No dia 15 aqui, a mínima tinha sido 49,140, a gente rolou entre 49,700, 49,800, 49,900 ali. Cada um do meu grupo rolou num ponto por causa do momento, disponibilidade. O meu deu uma média de 49,800 mais ou menos. E com alvo no 53,065. Bateu no alvo na quinta-feira. Eu particularmente não consegui sair. Como vocês sabem, eu priorizo o meu grupo. E assim, como foi no leilão, nem deu tempo de avisar o pessoal. Acontece que alguns estavam mais atentos ao leilão, talvez aí 30%, 40% do grupo realizou lucro no alvo, né? Embolsou essa alta aí de mais de 3 mil pontos. E uma parte do grupo, assim como eu, não conseguimos sair, né? Foi muito rápido, ela bateu no alvo nos últimos segundos do leilão. Então, quem saiu, parabéns, foi rápido, mas a maior parte do grupo continua na operação. Inclusive, quem vendeu aqui e colocou o lucro no bolso, praticamente todo mundo comprou de novo. Comprou na expectativa de um fundo duplo e, baseado em simetria, fez um fundo aqui nesse ponto. Teoricamente, teria potencial para fazer um fundo aqui nesse ponto, romper essa linha aqui e confirmar a cunha, que é uma cunha ascendente, que é uma figura altista, mas teria que entrar força compradora, né? Então, a nossa operação, para quem entrou nos 49.800, ainda está no lucro. Um lucro de 150 pontos, mas ela atingiu o alvo e só que não deu tempo de sair. Se abrisse, por exemplo, em alta ou de lado na sexta-feira, era o melhor momento de sair. O que eu imaginei naquele momento que fechou na máxima? Porque veja só o estudo com a gente aqui. Na quinta-feira, o mercado fechou cruzando as médias para cima, né? Que é um sinal para pessoas exigentes, tal, de mudança de tendência. A de 5 cruzou de 21, de baixo para cima. A mínima desse candle foi maior que na quarta-feira e a máxima muito maior. Teve um rompimento de uma linha de tendência de baixa, consequentemente de uma cunha, porque tinha uma cunha antecedendo esse movimento de contração. E o mercado fechou na máxima. Então o que você quer mais? Mínima mais alta, máxima mais alta, médias cruzando para cima. Fechamento na máxima, rompimento de cunha, rompimento de LTB e um volume acima da média de 21. Você viu o volume da quinta-feira? Ele transpôs a média móvel de 21 períodos. Então, caramba, né? Eu tenho inúmeros elementos para falar, caramba, eu vou ficar comprado. Então, o que seria o cenário mais provável? Fechou nos 53,065, abrir lá pelos 54, 55 mil pontos na sexta. Precificando efetivamente o Brexit, talvez abrindo aqui, ó, no 55,01, nesse topo aqui. O que a gente iria fazer? Iria vender no leilão. Colocar mais 2 mil pontos, daria uma operação de 5 mil pontos em questão de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pregões, né? Mas, infelizmente, o mercado tem um imponderável, já abriu em baixa e continuamos na operação comprada, aqueles que não conseguiram realizar lucro, pelo menos por enquanto. Com essas possibilidades que eu comentei, mas se essa região de fundo nos 49 for perdida, o mercado entra num cenário baixista de curto prazo, ok? Então essa que é a ideia. O mercado, pessoal, a gente nunca tem bola de cristal, a gente simplesmente opera probabilidades. Então as probabilidades naquele momento, da mesma forma que as casas de aposta apontavam 90% de permanência e todos os referendos apontando 100% de permanência, as possibilidades dessa operação fazer sentido, ela estar na compra e a gente conseguir sair nos 55 mil pontos, eram de mais de 90%. Pela minha metodologia que usa VIX, alguns indicadores de média tal, e projeção por volatilidade, a chance de uma saída nos 55 mil pontos na sexta-feira era de 94% aproximadamente, mas esses 6% eles se fizeram presentes e contrariaram as expectativas. Boa sorte para quem trabalhou na venda ou para quem realizou o lucro. É assim que funciona o mercado, principalmente o mercado futuro, ok?
Dando uma olhadinha aqui no gráfico intraday, tem um gráfico aqui de 30 minutos e ele tem algumas sugestões aqui de recuperação ao longo da semana. Um possível ombro, cabeça a ombro invertido, onde aqui seria a cabeça, ó, né? E de repente aqui seriam os ombros. É uma hipótese. Deixa eu apagar aqui, ficou desproporcional. É uma possibilidade, né? Uma outra possibilidade que eu estava conversando com um aluno agora há pouco, que pode fazer mais sentido, é isso aqui ser a cabeça, ó. Eu só vou circular de outra cor aqui para ficar mais ilustrativo. Disso aqui ser a cabeça, ó. Isso aqui ser um ombro. O que eu posso afirmar, pessoal, é que aqui no Brasil o mercado tá louco para subir. Só falta lá fora ajudar. Lava Jato avançando, avanços no Congresso, apertando o cerco para algumas pessoas que o mercado não gosta, equipe econômica excepcional. Então poderia ter essas duas sugestões de ombro, cabeção, ombro invertido, onde está circulado em vermelho ou em azul. O mercado aqui no Brasil tá louco para subir. Só falta lá fora deixar, né? Só falta lá fora deixar, então, né? Pessoal, a operação da Gerdau, sendo mais claro, eu achei impossível, né? Mantemos compra normalmente, aí meu médio tá 5,80, tá 5,77, então sem novidades, compra, né? Por que eu tenho uma expectativa de alta para um papel, tá 3 centavos abaixo do meu preço médio, então óbvio que é compra. O investidor que se assusta com qualquer movimento adverso na bolsa também, ele não está preparado para operar a bolsa, tem que ir para a renda fixa, que isso aqui paga 15% ao ano, né? Então, 15% ao ano é muito melhor do que ficar que nem um coelho assustado estopando a qualquer movimento de 2, 3 centavos contra a sua posição. Se for assim, não vai ganhar nunca na bolsa, né? O investidor na bolsa, pessoal, ele tem que ter a mentalidade, a visão e a postura da águia. A postura do leão. O que é a postura da águia? A postura da águia a águia, ela enxerga aquilo que não é consenso. Achar que vai cair porque rebaixou o Conselho do Reino Unido, todo mundo sabe. O rating do Reino Unido, todo mundo sabe. Achar que vai cair porque teve Brexit, também todo mundo sabe, né? São informações públicas de consenso de mercado. A águia, ela visualiza as coisas de forma diferente. Ela sobrevoa o rio, ela não enxerga somente a sombra do peixe que todas as aves enxergam. Ela enxerga abaixo da linha d'água. Abaixo da superfície, ela vai lá, dá o bote e pega o peixe. Então é assim que o investidor tem que se portar. E ele tem que se portar como leão. Ele tem que ser corajoso para ser agressivo no momento que tem que ser e tem que muitas vezes tolerar uma situação adversa, tem que ter um espírito de guerra para ele ir para a bolsa e ser um vencedor. Se o investidor, a qualquer movimento adverso, ele se comporta como coelho, que foge e se assusta, ele não está preparado para ser trader, mas ele pode ser investidor. O que é ser investidor? Ele compra ações com bons fundamentos. Quais? Gerdau, qualquer banco que você escolher, médio ou grande, inúmeras ações de varejo, né? A Lupar, que eu comentei anteriormente, que é lenta, mas tem bons fundamentos. Até algumas empresas, eu, por exemplo, estou de olho no momento no setor elétrico e no setor do agronegócio. Eu não tenho na minha carteira e do meu grupo, mas certamente quando o mercado voltar a tomar força compradora, eu vou comprar um ativo do setor elétrico e vou comprar um ativo do agronegócio. Por que do agronegócio? Vocês perceberam que o investidor estrangeiro agora vai poder deter 100% de uma empresa aérea. Por que não isso poderia ser estendido para os negócios agrícolas, onde tem uma participação muito restrita, né? Eu prometi ao meu grupo não divulgar a nossa carteira, pessoal, mas, poxa, tem ação da parte de seguros na carteira, que está num momento interessante. Já tem ação do setor imobiliário com uma provável queda de juros no segundo semestre, né?
E tem Gerdau, que é siderurgia, então já tem algumas ações, tem varejo na carteira, já precificando alguma coisa que vai acontecer no segundo semestre. Uma coisa que da mesma forma que eu fui contra o consenso, eu afirmei em janeiro que nós faríamos um fundo e o mercado subiria, e subiria muito, eu tenho convicção nesse momento que o Brasil está pronto para crescer, tal qual esteve em 2002. Foi quando eu entrei na Bolsa que a gente pegou aquela virada de mercado, só que o exterior tem que ajudar. Uma das preocupações que eu particularmente tinha, a alta de juros nos Estados Unidos, eu acho que é uma variável que a gente não tem que se preocupar. Uma outra que era uma reorganização interna, claramente está ocorrendo aqui no Brasil. Pessoal, pega relatório Focus de segunda, sempre tem algum avanço. Você pega a nossa equipe econômica, excelentes ideias. Cada vez mais se concretiza uma chance material do impeachment ocorrer realmente. Agora vai ser 9 de agosto a votação. Você pega avanços, por exemplo, como do Super Simples, que já foram aprovados, e do teto de despesas, que certamente será aprovado, é um marco na história da economia brasileira, do tão falado ajuste fiscal. Então nós temos elementos internos que me deixam muito animado para o futuro. Inclusive, se você pegar os juros brasileiros negociados aqui no Brasil e o seguro em relação aos ativos negociados lá fora, eles tiveram um comportamento até moderado na sexta-feira e hoje. Então eu estou extremamente otimista com o Brasil para o futuro. E a Bolsa precifica antes, então com a Bolsa nesse momento. Só que lá fora tem que ajudar, né? Estímulos chineses seriam muito bem-vindos. Algum tipo de acordo do Reino Unido para que ele trabalhe, por exemplo, nos moldes da Suíça e da Noruega, que ele possa ter alguns acordos comerciais com a comunidade europeia, mesmo que ele saia da União Europeia, que eu ainda não tenho 100% de convicção que vai sair totalmente ou não, né? Então o cenário brasileiro está pronto para o investidor desembarcar. Dois fatores que são importantes: alguma coisa mais amena no cenário europeu, estímulos na China, e aqui no Brasil que o impeachment se concretize efetivamente. Depois do Brexit não dá para duvidar de nada, mas se o impeachment se concretizar, o dinheiro realmente vai desembarcar aqui, porque ele tem desembarcado de uma forma importante, mas de forma tímida ainda. Ok? Pessoal, setor de açúcar e álcool, setor interessante também, né? Então, os meus argumentos, eles são argumentos compradores mesmo, sem dúvida nenhuma. Eu acho que o Brasil está num momento importante, só que lá fora tem que ajudar. E aquela história de agir como a águia, pessoal, de antecipar movimentos, de ver as coisas por cima da linha d'água, como é que eu posso ver particularmente se o investidor estrangeiro já está desembarcando por aqui? Uma das formas é olhar o dólar. Se o dólar realmente não engatar uma tendência de alta, se ele se mantiver em tendência de baixa, mesmo com repiques, significa que o investidor estrangeiro está alocando grana aqui. Acompanhar também o fluxo cambial, que sai toda quarta-feira por volta do 12h30, e a posição dos estrangeiros no índice futuro, que por enquanto está neutra ali, levemente, está comprada, mas de uns tempos para cá eles trabalharam um pouco mais na venda ali. Então são três variáveis que você pode antecipar entrada de capital estrangeiro aqui, que é extremamente importante para que a gente possa entrar de forma antecipada. Eu vou virar o gráfico aqui para encerrar. Então, pessoal, fiquem atentos a essa linha aqui, região de 48,100, e essa linha azul aqui que une os fundos aqui no Ibovespa. No índice futuro, essa região aqui, ela tem que ser respeitada, região de 49.900 em fechamento. O mercado tenta repicar aqui, olhando o intraday, tem possivelmente um ombro cabeça-ombro invertido maior e um outro menor aqui de prazo mais curto. E uma dica assim, se você é aquele trader que gosta de pegar a operação, pegar a movimentação de correria de rompimento, esse padrão aqui é o seguinte, é um fundo duplo. Se o mercado romper 50.445, nós temos um W com alvo em 53, né? Por quê? Eu tenho um movimento com um gap aberto, aí eu tenho um fundo duplo. Se eu rompo esse ponto aqui, eu tenho um eixo de W. Então o mercado vai dar uma esticada para 51 no primeiro momento, ele deve consolidar acima de 51, depois ele fecha o gap e bate no 53, que é onde 53,065 aqui, que é onde eu pretendo sair.
Se bater no 53 ali, eu vou cair fora da operação. Mas quando bater no 53, se bater realmente, aí que é a decisão. Se o mercado toma fôlego e vai para cima, se ele volta a cair e devolve tudo de novo. Então, acima de 50.445, o mercado mira primeiro de 51 e depois mira 53 mil pontos. Então, a gente pode ter uma surpresa aí durante a semana, aí, quem sabe, ok? Pessoal, qualquer informação sobre... Eu vou colocar o meu e-mail aqui. Qualquer informação, a gente está fazendo uma fila de espera para um curso que vai ter em agosto, tá? Vai ser um curso completo que vai incluir ações e mini contratos. Então, se você tem interesse... Porque, assim, geralmente quando a gente divulga o curso, em poucos dias já esgotam as vagas e alguns ficam de fora. Putz, na verdade saiu aqui com... Acho que estava logado aqui o Rafael Figueiredo, mas é o meu e-mail aqui, é contato@toptraders.com.br aqui no chat. Qualquer informação, quiser ficar na fila de espera do curso para ter prioridade na matrícula ou saber como é que funciona o grupo, o meu e-mail é contato@toptraders.com.br. Está aqui na foto do Rafael, mas acho que ele estava logado aqui, é o meu e-mail. Né? E aí eu informo vocês e coloco na lista de espera para o curso, aí o pessoal vai ter prioridade. O Rafael não está no chat, não. Agora o pessoal da técnica colocou aí. Acho que estava logado nos dados dele aqui, mas está tudo certo. Então, pessoal, em relação ao mercado, essa é a minha visão. É aquela história, no caos estão as oportunidades, né? Então, quem tiver aí com capital e não alocou nada em ações, de repente é um momento de comprar pelo menos uma parte montando uma carteira. Comprar na alta não é o caminho. Você pega o negócio lá em cima, qualquer movimento que tem no mercado, você acaba acionando o famoso stop. Agora, quando compra na baixa, você compra com desconto. Se você não comprar tudo, você vai fatiando, fazendo um bom preço médio, monta uma ótima posição, atuando aí como investidor, como um trader de renda variável, ok? Então, meu abraço aí para vocês, pessoal, uma ótima semana. Qualquer novidade, nós nos comunicaremos aí. Todos nós juntos aí na luta, que tenhamos uma ótima semana. Eu acho que essa semana vai ter surpresa aí para quem está vendido, favorecendo os compradores. Que assim seja. Um grande abraço, pessoal. Um bom final de tarde. Valeu!